E a diretoria do Corinthians já faz planos para pouco mais de 200 milhões de reais que vai receber pelos direitos de transmissões do Campeonato Brasileiro, mesmo sem entrar em campo há alguns meses com a camisa do Timão. O zagueiro Félix Torres está despertando o interesse de clubes do futebol espanhol e o Timão não irá alcançar nem 100 milhões de reais em vendas de jogadores nessa temporada de 2025. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre uma informação surpreendente envolvendo o zagueiro Félix Torres. Mesmo sem atuar desde o mês de agosto, tem informação que garante que o Félix Torres está despertando o interesse de clubes do futebol espanhol. O Félix Torres está já há um bom tempo sem entrar em campo com a camisa do Timão, jogador que acabou acumulando algumas falhas, acabou sendo encostado pelo treinador Dorival Júnior. Mesmo já há um bom tempo sem entrar em campo, pelas informações do jornalista Matheus Moreto do jornal Marca, o Félix Torres despertou o interesse de duas equipes do futebol espanhol que já estão monitorando a situação dele. Trata-se do Osasuna e também do Getafe, mas ele também garante que outros clubes também estão de olho no jogador, só que de uma forma mais discreta, destacando que o Corinthians, se de repente chegar alguma proposta pelo jogador, o Corinthians não deverá se opor. Lembrando que o Corinthians pagou pelo atleta no início de 2024 pouco mais de 30 milhões de reais. E hoje o Félix Torres é o motivo do transfer ban que o Corinthians tem na FIFA. O Corinthians tem que pagar cerca de 40 milhões de reais à equipe do Santos Laguna para poder voltar a registrar jogadores. Então, mesmo com Félix Torres, como eu disse, desde agosto sem entrar em campo, pelas informações do jornalista espanhol, está despertando o interesse de algumas equipes do futebol por lá. Então, o que nos resta é torcer para que de repente alguma boa proposta possa chegar. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Matheus Moreto do jornal Marca é a seguinte. Bom, vamos lá. Algumas equipes estão acompanhando a situação do jogador. O Getafe e o Osasuna são os que pode-se dizer, pelo menos pelas informações dele, que são as que estão demonstrando os maiores interesses. Eu vou ser sincero com vocês, me surpreende. Estamos falando de um jogador que não entra em campo desde o mês de agosto. Estamos falando de um jogador que acabou acumulando falhas. O Félix Torres, há um tempo atrás, quando ele passou a perder espaços dentro do Corinthians, mesmo assim ele ainda tinha seus espaços na seleção do Equador e recentemente ele também perdeu espaço na sua seleção, não deixou de ser convocado, mas deixou de ser titular. Então é um jogador que infelizmente só vem regredindo. E aí que vem a questão, com ele em baixa, se de repente alguma proposta chegar, por quanto será? Eu, sinceramente, acredito que se o Corinthians conseguisse vender o Félix Torres pelo mesmo valor que pagou no ano passado, sinceramente já seria um grande negócio. Mas é aquela questão, vamos aguardar e acompanhar se essa informação de interesse de repente poderá se tornar alguma proposta oficial. E agora vamos falar sobre arrecadação em vendas de jogadores. E em 2024, o Corinthians arrecadou mais de 300 milhões de reais em vendas de jogadores. Nessa temporada 2025, a expectativa é que não chegue nem a 100 milhões. O Corinthians necessita de novas receitas e sabemos que vendas de jogadores é o que acaba resolvendo muitas coisas, muitas questões financeiras, principalmente, como eu disse, para um clube que
precisa de muito dinheiro. Para se ter uma ideia, por exemplo, em 2024, o Corinthians vendeu mais de 330 milhões em jogadores, arrecadou mais de 330 milhões em vendas. Nessa temporada de 2025, a expectativa no início do ano era superar 200 milhões, mas já passamos da metade do mês de novembro, caminhando para a reta final dessa temporada. As janelas estão fechadas. O Corinthians até aqui não chegou nem a 100 milhões de reais em arrecadações de vendas de jogadores. Vamos lá. Até o momento, o Corinthians vendeu o Denner, lateral esquerdo, que nem sequer estreou pelos profissionais ao Chelsea, por 62 milhões de reais. Depois o Corinthians acabou vendendo o Cauê Furquim. Aliás, o Corinthians não vendeu o Cauê Furquim. O Bahia Grupo City veio e comprou o jogador sem sequer entrar em contato com o Timão, mas o dinheiro entrou na conta, 14 milhões de reais. E o Timão também acabou recebendo mais 14 milhões de reais pela ida do Guilherme Biro ao Sharjah. Então, somando esses três jogadores, o Corinthians atingiu 90 milhões de reais em vendas até aqui nessa temporada 2025 e pelo jeito, pelo andar das coisas, o Corinthians só vai receber esses valores mesmo. Como eu disse a vocês, as janelas estão fechadas, então nessa temporada 2025, infelizmente o Timão não vai atingir nem 100 milhões de reais. Eu falo infelizmente porque sabemos que o clube precisa de muito dinheiro e as vendas de jogadores é o que acaba, de uma certa forma, ajudando muito na questão da crise financeira. A minha opinião quanto ao Corinthians em 2025 não atingir nem 100 milhões de reais em vendas é a seguinte. Primeiramente, o Corinthians fez dinheiro com 3 jogadores. O Denner, 62 milhões, o Cauê Furquim, 14 milhões e o Guilherme Biro, também 14 milhões. Desses 3 jogadores, 2 deles o Corinthians não tinha intenção de vender. O Corinthians não queria vender o Denner ao Chelsea. Só que aí teve aquela brecha contratual. O Corinthians tentou renovar o contrato com o jogador no início do ano. Ele já tinha recebido a proposta, o planejamento da equipe do Chelsea. Acabou não renovando e o Corinthians não teve outra opção. E o jogador acabou sendo vendido por 10 milhões de euros, algo na casa de 62 milhões de reais. O outro jogador, o Cauê Furquim, um dos principais nomes que o Corinthians tinha na base. O Bahia Grupo City chegou e comprou o jogador por 14 milhões de reais e nem sequer entrou em contato com o Corinthians. Uma situação muito parecida, por exemplo, com a do Denner. Se resolveram com um atleta e depois só pagaram o Timão. Então estamos falando de um ano em que o Corinthians praticamente não vendeu, o Corinthians não negociou por nenhum jogador. O Guilherme Biro já estava fora, já estava por empréstimo. Então isso acaba demonstrando o tamanho do regresso que o Corinthians teve em relação às vendas. O Corinthians não vendeu. Infelizmente, o Corinthians já tem a fama de vender mal, de vender barato seus jogadores e agora acaba tendo essa temporada de 2025, como eu disse, 3 jogadores, o Corinthians recebeu dinheiro, mas 2 deles o clube nem tinha a intenção de negociar. Então, estamos falando aí de arrecadações péssimas, enquanto os nossos arquirrivais, por exemplo, vendem jogadores por 200, 300, 400 milhões. O Corinthians, infelizmente, parece que está longe de atingir esses valores. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre planos, sobre as contas que a diretoria do Corinthians faz. O Corinthians já está fazendo as contas para receber pouco mais de 200 milhões de reais da LFU, a Liga Forte União, pelos direitos de transmissões. O Corinthians está necessitado de dinheiro. Eu nem preciso ficar detalhando aqui para vocês tudo, só os mais recentes, como por exemplo, os transfer bans. O Corinthians necessita de 40 milhões de reais para pagar o Santos Laguna e estar liberado para
registrar jogadores no início do ano que vem, logo logo entraremos na janela de transferências. O Corinthians também necessita se acertar com o Matias Rojas, cerca de 45 milhões de reais. O Corinthians já foi condenado pelo CAS, o prazo já venceu e agora o Corinthians tenta entrar em acordo com o atleta. Se não tiver acordo, ele acionar a FIFA, será outro transfer ban. Além de 25 milhões de reais que deve pelo Garro, 8 milhões Martini, 7 milhões Charles, 7 milhões Maicon. Corinthians mais de 130 milhões de reais devendo na FIFA. Então, o Corinthians precisa de receitas, necessita de dinheiro. Agora, no final do ano, o Corinthians se prepara para receber pouco mais de 200 milhões de reais da Liga Forte União. Dinheiro pelos direitos de transmissões desse campeonato brasileiro. O Corinthians, lembrando que acabou adquirindo um empréstimo junto à empresa no ano passado, quando fechou o contrato. Então, desses valores, o Corinthians terá 40 milhões de reais descontados. Como o Corinthians tem a projeção, por exemplo, de ficar entre os 10 no Campeonato Brasileiro, a expectativa é receber entre 200 e 210 milhões de reais. Descontando esses 40 milhões, então, o Corinthians vai receber metade desses 200, 210 milhões já no mês de dezembro. Então, com o desconto dos 40 milhões, a expectativa é receber entre 60 e 70 milhões. Sabemos que a diretoria do Corinthians tem prioridades, tem essas dívidas que eu falei para vocês. Então, se analisarmos o que o Corinthians deve e o que vai entrar de dinheiro, infelizmente parece que o dinheiro não vai dar. A minha opinião quanto a esses valores que o Corinthians aguarda para receber da Liga Forte União é a seguinte: vejam como as coisas são. O Corinthians tem entre 200 e 210 milhões para receber. Metade desses valores serão pagos em dezembro agora, no mês que vem. Então imaginem só, vamos arredondar para 200 milhões, o Corinthians teria 100 milhões para receber em dezembro. Aí o Corinthians iria conseguir resolver grande parte dos problemas com esses 100 milhões. Mas infelizmente 40 milhões de reais serão descontados, devido a um empréstimo que foi adquirido no ano passado quando fechou com a empresa. Inicialmente falaram que era adiantamento, mas descobrimos recentemente que não foi. Então, o que o Corinthians poderia receber entre 100 e 110 milhões de reais, vai receber entre 60 e 70. Absolutamente, que é um dinheiro que vai ajudar muito. O Corinthians faz planos para esses 200 milhões de reais, aliás, mais de 200 milhões, tem que terminar o Campeonato Brasileiro entre os 10 primeiros colocados. Nesse momento, não estamos entre os 10 primeiros, estamos na 13ª colocação. Então, o Corinthians se prepara para receber algo na casa de 210 milhões de reais da Liga Forte União, mas é como eu disse, é um dinheiro que já está gasto e pelo jeito, infelizmente, o dinheiro não vai dar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham desses valores em vendas de jogadores que o Timão terá em 2025, nem 100 milhões em vendas. E sobre essa notícia surpreendente envolvendo o Félix Torres, mesmo sem jogar, está despertando interesse de clubes da Espanha. E quanto a esses valores que o Corinthians tem para receber da Liga Forte União? O que vocês acham? Será que no final do ano o Corinthians vai conseguir resolver as pendências, principalmente essas que envolvem o transfer ban ou até mais transfer bans? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!